é dia 22 de março de 2021 e este é o episódio 135 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago! Olá, Diogo. Então, como estás? Epá, eu estou fecholas, espero que tu também. A sério? Exatamente. Eu estou ótimo, pá. Estou muito bem. Eu normalmente quando durmo um pouquinho estou sempre muito bem disposto. E hoje foi um desses dias em que eu dormi de facto pouquinho e pronto, estou bem disposto. E é isto. Isso não funciona comigo. Mas pronto, ainda bem que temos Dou-te uma dica. Depende do motivo que te faz dormir pouco. Está bem, eu vou experimentar. E agora para os nossos ouvintes ficarem aí a conjecturar. Espero que não seja pelos motivos pelo qual dormi pouco a semana passada, que foram um bocadinho mauzitos. Mas adiante, o que é que andaste a fazer esta semana? Olha, esta semana concluí aquilo que queria. Ou seja, eu ando a ser um bocado chato e a falar em Ansible e em Nextcloud há não sei quanto tempo, mas finalmente consegui. Isto é aquela velha máxima: em casa de ferreiro, espeto de pau. E eu finalmente esta semana consegui fazer aquilo a que me tinha proposto, que era uniformizar 5 instalações Nextcloud que tenho em produção e lá está. E à medida que vais uniformizando é que começas a perceber que de facto cada uma foi feita. Eu não diria que cada uma foi feita à sua maneira, mas houve evoluções e houve... Tu da primeira para a segunda mudas algumas coisas, da segunda para a terceira. Quando faz o trabalho manualmente, da primeira para a segunda aproveitas para melhorar qualquer coisa e depois, devia melhorar a outra. Está a funcionar, vou melhorar para quê? E depois faz a terceira e ainda é melhor que a segunda, e depois é ou melhor ou diferente, pelo menos, e então a coisa funciona assim. Quando tu arranjas um modelo e queres que aquilo seja tudo da mesma maneira, apercebes-te não só que de facto neste momento em termos de gestão tudo é muito mais facilitado, porque tirando o sistema operativo de base que altera de umas para as outras, porque eu tenho o Ubuntu 16, 18 e 20 conforme a altura em que lancei as instâncias, e isso eu ainda não fiz upgrade, ainda não toquei, e não sei se vou tocar, provavelmente vou fazer Advantage e as 16 vão continuar a 16, não vale a pena estar-me a chatear com isso, não vale a pena correr riscos, algumas delas têm muita informação, portanto não vou estar a chatear-me, mas tirando isso, todo o resto do software de base que faz com que a Nextcloud funcione, neste momento está igualzinho. E quando eu digo igualzinho umas tinham Apache, outras tinham Nginx. Numas usava PHP FPM, noutras usava o libapache PHP. Depois numas tinha o Let's Encrypt instalado pelo pip, se não me engano. Depois tinha outro com o repositório. Eu acho que o Let's Encrypt era aquele que estava diferente em todos, porque depois é uma coisa que evolui bastante. E então estava diferente em todos. E eu na última, como instalei o Snap, disse, espera aí um bocadinho, Snap install certbot e bora para a frente. Ainda como um plus, ganhei uma coisa que tinha, ou seja, que só descobri na última e que já tinha partilhado aqui, que é tu poderes, quando renovas certificados, fazeres logo o reload do Apache ou do Nginx ou dos serviços que o instalam. Portanto, isto é built-in no próprio Let's Encrypt, o que é ótimo. E depois ainda tenho algumas coisas que ficaram padrão. Uma guerra que sempre foi a minha guerra com Nextcloud, que era a criação do vhost e todas aquelas opções específicas para fazer CalDAV, CarDAV e para fazer social e para fazer mais não sei o quê. Neste momento tem tudo aquilo a funcionar da mesma maneira. Ou seja, eu cheguei a ter, em alguns servidores encontrei MySQL Server e noutros MariaDB Server, e até isso eu uniformizei. Essa foi a parte que me deu um bocadinho mais de comichão e que eu disse, eu acho que aqui não vou mexer, mas depois disse, espera, se isto é para mexer até ao fim. E então estive a fazer migrações de MySQL para MariaDB. Posso dizer que foi uma experiência bastante agradável e bastante tranquila. MariaDB é uma coisa bastante madura já e bastante sólida. Fiz upgrades, neste momento estou a trabalhar com a mesma major version em todos os servidores, o que é ótimo também.
lá está, a tentativa aqui é ter, ou seja, se rebentar, rebentam todos, se funcionar, funcionam todos, e quando quando encontrares um problema e encontrares a solução, será a solução para todos os servidores. Portanto, neste momento tenho isso a funcionar. A única peça que me falta, como ainda não precisei também, é no momento em que eu precisar de uma sexta Nextcloud, que até podia ser a Nextcloud aqui do podcast, que nós na altura preguiçosos instalámos Snap, mas que neste momento já me dá quase o mesmo trabalho instalar Snap do que instalar com a ajuda do Ansible. A única diferença neste momento é que coisas como, por exemplo, a criação da base de dados não é muito difícil, mas ainda não está feito, porque eu não preciso, porque tenho, ou seja, todo o setup está feito, eu só fiz foi a alteração de algum software, mas é para aí que eu me lembro, será talvez a única coisa que me faça ainda ter mais uma ou duas tarefas de Ansible para fazer, para que seja só carregar num botão e a Nextcloud aparece com certificados gerados, com a magia toda a acontecer. Será esse o ponto. Depois ainda há o passo seguinte, que será o passo de publicar essa role, ou seja, para que as pessoas que queiram fazer possam fazer igual, e aí eu vou ter que olhar para o código e vou ter que o pôr um bocadinho mais bonito, vou ter que lhe pôr uma basezinha, um pesseguinho, um blushzinho para ficar bem bonito aí num qualquer repositório. Mas fiquei muito contente, sabes? Já percorreu tudo bem, não rebentei nada, não perdi informação, que é sempre bom, não é? E aliás, era desejável que assim fosse. Não queria perder grande coisa porque os backups estão feitos, mas pronto, mas é sempre chato. Tens que andar a recuperar backups, é sempre chato. Sim. Quando as coisas funcionam de forma linear, é sempre mais agradável. Mas essencialmente foi isto, perdi algum tempo desta semana do meu tempo extra, efetivamente a fazer esta adaptação e a fazer com que as coisas corram bem. Tenho novidades também em relação ao churrasco da OVH, portanto eu tinha um servidor desligado que se ligou, nós estamos a gravar à segunda-feira, portanto ligou-se ontem, portanto o meu Uptime Robot avisou-me ontem que ele já estava finalmente a funcionar, está a funcionar e está a funcionar com tudo, portanto conforme eles prometeram, é verdade. Portanto não tive perda de informação, a não ser a perda do Uptime destas 2 semanas talvez, não contei bem, 2-3 semanas, mas é como digo, como não é uma coisa que me causasse muita comichão, não me chateio por aí além. Quando ele voltou para cima não fui a correr ver o que é que se passava, portanto à partida confiei que estava tudo a funcionar e de facto está lá tudo, o que é ótimo. Excelente. Tenho também, e depois vou-te dar tempo de antena a ti, portanto vou já despachar os meus serviços todos, tu não me fazes perguntas, eu vou andando. Sim, tenho também, portanto eu fiz aqui alguma publicidade, aliás nós temos até partilhado um link, para quem quiser comprar com algum desconto o teclado? O teclado, exatamente. Portanto eu fiz aqui alguma publicidade na altura quando comprei o teclado, publicidade gratuita, porque eles não apoiam o podcast, não sabem o que perdem, portanto pessoas que perdem. Mas quando a gente gosta de uma coisa a gente fala dela, e eu falei aqui do teclado porque gostei bastante, quis ir, portanto eu estava à espera que chegasse o primeiro para experimentá-lo e tive com ele durante uma semana mais ou menos à espera de perceber se queria ou não aquele caminho, e quando decidi que queria aquele caminho quis adquirir outra unidade e estava esgotado. Até aqui tudo bem, entretanto subscrevi, eles têm lá uma caixinha para tu pôres o e-mail, no sentido de quando chegarem mais a gente avisa-te. Chegaram mais, aqui há talvez um mês chegaram mais, eu não fui logo a correr no próprio dia, 2 dias depois ou 3 quando lá voltei, já estava esgotado outra vez. Faz lembrar os Spinephones, não é? Exatamente, era isso que faz lembrar os Spinephones, eu ando sempre atrás do prejuízo. Também não estou muito preocupado que aquilo não era uma necessidade, mas há 2 dias voltei ao site e voltei a ver que já estava em stock, porque não voltei a subscrever o aviso de stock, e quando voltei estava a funcionar. Estou com um problema aliás tenho 2 problemas hoje. O primeiro problema é que tentei usar o nosso próprio código de desconto e não funciona, que é uma coisa que o nosso ouvinte André já tinha também, ele também comprou um teclado, portanto abulei um bocado daquilo que foi a minha conversa aqui, ele olhou para a oferta e ficou encantado, e já tem o teclado dele que eu sei e continua encantado, portanto as expectativas dele não foram defraudadas, mas ele já na altura me tinha dito que não tinha conseguido usar o código de desconto, ou seja, que dizia que não era disponível para aquele modelo ou coisa que o valha. Eu começo a achar que os códigos de desconto são um embuste, e que não funcionam, e pronto, mas eu mandei-lhes um mail desta vez estou disposto a esperar mais algum tempo.
até porque entre teclado e portes, se o teclado tiver, acho que é 10% de desconto, aquilo psicologicamente funciona muito bem, porque mais coisa, menos coisa, cobre os portes, e então tu ficas um bocadinho mais bem disposto. Não que o teclado não valha o preço que está sem desconto, acho que vale, mas ainda assim, se puder ter desconto, melhor ainda, né? Somos tugas, caramba. Olha, estou aqui a ver o Tiago Carreira está aqui a dizer que na altura disseste que o teclado o código de desconto só funcionava durante 30 dias para aquele modelo. Se calhar pode ter sido essa a questão de ter passado os 30 dias. Eu disse isso. Eu que falo é que há alguém que se lembra melhor daquilo que eu digo do que eu próprio, ainda bem. Portanto, obrigado ao Tiago. Eu não tenho essa informação, aliás, eu tenho 2 e-mails com códigos de desconto, ou seja, do estilo, ainda pode usar o código de desconto, mas neste momento não sei se aquilo de facto tem validade ou não. Mas vou esperar a resposta, ou seja, até amanhã vou esperar a resposta. Nem de propósito, e como apenas tenho um teclado e como faço a minha vida, ora faço a vida na Ericeira, ora estou em Ponta Delgada, desta vez o teclado ficou lá, portanto a enfiar as coisas na mochila para me vir embora. Esqueceste. O teclado fica tão bonito em cima da secretária que eu não, nem sequer olhei para ele, portanto aquilo faz parte daquela secretária. E então neste momento sinto mais necessidade de ter uma segunda unidade para não dar coisas para trás e para a frente, como é óbvio, mas pronto, já decidi que pelo menos até amanhã vou aguardar a resposta oficial, ou seja, eu questionei diretamente porque é que o meu código de desconto não estava a funcionar. Uma vez que já enchi 2 carrinhos, ou seja, tu fazes carrinho de compras e depois como não terminas, já recebi 2 e-mails a dizer, esqueceste coisas no carrinho, vem cá acabar. Eles também querem que eu compre, claro. Acho eu. Mas vamos aguardar. Portanto, eu espero para a semana ter novidades sobre como é que funcionam, se os códigos de desconto são mesmo para 30 dias ou não, ou se existe outra razão escondida para que os códigos eles detectam não automaticamente que o código de desconto é teu e não te deixam usar. Eu já fiz isso e registrei-me com outro e-mail, sabes? É que só não se metam com os tugas, pá, com tuga que é tuga. Mas pronto, não sei, é como te digo, eu quero que eles me dêem uma resposta, nem que seja exatamente essa, que é, se o código é teu, não o podes usar contra ti. E eu respeito isso, faz-me sentido. Claro que já pedi ao André se ele tinha um código de desconto, e também já pedi a um colega meu que me tinha falado dos teclados se ele também tinha um código de desconto, porque um gajo até ao lavar dos cestos é vindima. Exatamente. Mas pronto. Então e tu, Diogo? Esta foi a minha semana. Por falar em segundas unidades, tenho já uma segunda unidade disto, que é o Logitech. Do teu rato Commodore. O Logitech 903, o rato wireless. Isso é um Commodore, pá. Rato wireless. Deixa-me lá ver o boneco do Commodore. Carrega sem fios. Chegou no fim da... Não, chegou ainda a meio da semana passada para aí. Há quanto tempo é que tu não tens problemas com transportadoras, meu? Não estranhas isso? Não estás a estranhar? Eu não costumo ter muitos problemas com transportadoras de dinheiro, mesmo era com as lojas online de me deixarem comprar. Ok. Era mais isso. Tive alguns problemas com transportadoras, mas foi na alfândega. Isso na alfândega temos todos. Pronto. Na alfândega temos todos. Podes estar o teu rato outra vez? Pronto, é o Logitech 903. Só quero ver o boneco. Que é igual ao... Já percebi qual é a diferença para o Commodore. Já percebi. O Commodore tem 2 tracinhos no meio do C e esse tem um pendente. Pronto, agora a questão é, eu comprei relativamente barato à primeira unidade que eu comprei, aqui já há uns anos. É menos de 1000 euros? Sim, garantidamente menos de 1000 euros. E comprei também, fui ver várias lojas e comprei numa que tinha menos 20 euros do que a mais cara. Portanto, foi uma diferença. Chegaste na Amazon? Eu não acredito. Não fui à Amazon garantidamente. Jeff Bezos não se safa contigo. Comigo não, comigo está lixado. Comigo ele não põe pão na mesa. E fui ver, e hoje alguém me apontou para outra coisa, para dar uma opinião numa loja, e nessa loja a partir de hoje está com desconto de 50%. Quanto é que vale esse rato? Tens noção? Quanto é que pagas por isso? A primeira vez paguei uns 170 euros. Esta vez paguei 120. E que ele está a 60 agora, é? E agora deve estar a uns 60. Não vi qual era o preço inicial da loja desta, mas estava 50%, seja de 120, seja de 130, vale a pena. Tens de dizer qual é a loja, para que seja para os patrões lá irem esgotar o stock. Descubram, eles não me pagam. Eu acho que é mentira. Olha, o que o Cristóvão diz que o MX Master 3 é mais bonito. Ele tem o Master 3 e ele tentou-me convencer.
Talvez. comprar um. Agora a questão é: este carrega sem fios e não tem fios, e eu gosto dele. Mas tens a opção de carregar com um fio também ou não tens mesmo a opção? É uma opção de carregar com fio. É só para aí uma vez por ano é preciso. E tem Bluetooth e wireless? Não, só tem wireless, sim. Não tem Bluetooth? Não. O outro. Porra, 120 euros não tem Bluetooth? O outro tem. O outro tem Bluetooth, mas não tem wireless charging. Exato, tem o Bluetooth e wireless. E Wi-Fi, mas não tem wireless charging. Exatamente. E é bem mais barato. O charging para mim é mais importante. Mas está bem. Pronto, ainda bem que é mais importante. Acabaste de torrar 120 euros nisso. É bom que seja mais importante para ti isso que o Bluetooth. Adiante. Hoje estávamos a ter aqui demorámos um bocadinho a começar o streaming porque tivemos uns problemas. Abre o teu coração para a gente, Diogo. Já na semana passada tivemos alguns problemas e eu tive, depois do streaming com o ouvinte Christophe, a fazer testes, tive a mudar o meu setup. Falei disso um bocadinho no canal Telegram. Em parte foi porque a memória da máquina que estava a fazer streaming encheu mesmo no fim do episódio, e foi quando a coisa parou mesmo o streaming, porque a memória e a swap estavam todas tão ocupadas que a máquina não dava vazão suficiente. Mas durante o episódio foram-nos dizendo que a ligação ia caindo, e a minha investigação com o Christophe concluiu que havia um problema qualquer entre o Restream.io, que é a plataforma que eu uso para fazer tenho a possibilidade de fazer streaming para várias coisas ao mesmo tempo, vários serviços ao mesmo tempo, para a Amazon, para o YouTube e para muitos outros, e anteriormente sempre funcionou muito bem comigo. E aliás, a minha ligação até o Restream.io estava impecável, mas depois a ligação entre o Restream.io e o YouTube teve de facto com problemas. E nos testes, assim que eu desliguei e substituí o Restream.io pelo YouTube diretamente, os problemas desapareceram todos imediatamente. E ainda tive aí. Isso que é pago. O Restream.io tem uma parte grátis e um tier grátis, e tem um tier pago. Eu pago. Estou a pagar. Era isso que eu te ia perguntar. Tu és um cliente pagante. Sou um cliente pagante. A minha pergunta então é: tu abriste algum pedido de suporte com eles ainda para não. tentar descobrir? Ainda não abri nada. Isso é que devias ter feito. Não tive tempo. O tempo que eu tive foi o que eu dediquei naquele dia para o debug do Restream.io. Foi com o Christophe naquele dia, e acabamos já por volta da meia-noite. E naquele dia já não tive paciência para mais, e depois disso não voltei a dedicar-me a testar o Restream.io. Todos os outros testes que eu fiz depois foi sempre diretamente para o YouTube. E tive sempre bem. Eu substituí a máquina que fazia o streaming do ThinkPad para um Slimbook Pro 2. Notei logo aí também que o throughput da interface de rede mudou completamente. O ThinkPad tem uma interface de rede da Intel, e o Pro 2 tem uma Realtek, e a Realtek faz mais do dobro do que a Intel, do que a placa da Intel faz, que é impressionante. Mas não era, creio que não era isso que estava a dizer. O bottleneck era a placa de rede? Não, eu cheguei a pensar que fosse isso, porque a interface do Network Manager estava a mostrar-me que as configurações que estavam, não era possível alterá-las, ok? Eles estavam a fazer o display de configurações, e essas configurações não era possível alterar, e por exemplo, estava a dizer que a interface estava com base 10. E isso era estranho, e eu pensei, porra, isto está tudo mal configurado, ou o driver está com problemas, e isso é que está a causar problemas. Inicialmente foi isso que eu pensei, mas eu depois forcei a configuração por linha de comandos, e tudo isso, e comecei a fazer testes mais, e não era nada disso. Simplesmente a Realtek tem mais performance do que a Intel, pronto. Mas a Intel estava a fazer o que era suposto fazer
creio eu. Dos outros testes que eu fiz com outras interfaces Intel, algumas são um bocadinho mais rápidas, mas de facto estas de Realtek são ainda mais rápidas. Aliás, há uma da Intel que eu tenho que é mais rápida ainda que estas Realtek, que é um modelo mais recente, que está num portátil ainda mais recente também, mas que não é meu, é emprestado. Então resolve substituir o equipamento, reconfigurei tudo para usar o OBS diretamente para o YouTube, tudo a funcionar perfeitamente. Hoje, antes do streaming, aí meia hora antes ou um bocado mais ainda, voltei a fazer o streaming, sinal impecável, imagem impecável, som impecável. E assim que tu te ligaste e que eu fui para fazer carregar no botão no YouTube para eu tinha o 3 na alta parte, e tu disseste-me, olha, a ligação foi abaixo. Só falta dizeres que a culpa é minha. A ligação foi abaixo, entretanto fui parar o OBS, só para garantir que não era nada do OBS, reiniciei o OBS, reconfigurei as interfaces de áudio do OBS, fiz o streaming, fui para arrancar de novo e começou a dizer que a ligação estava excelente, começou para mostrar a imagem, mas assim que ele começou para mostrar a imagem, mandou a ligação abaixo. E isto repetiu-se para aí umas 3 vezes, se tanto, e até que desisti. e resolvemos voltar para o Jitsi, e no Jitsi começámos também a iniciar a ligação e para o streaming, e começou a quase que aconteceu o mesmo, não chegou a acontecer, a ligação não chegou a cair, mas aconteceu não mostrar o vídeo. O YouTube no YouTube Studio tem uma janelinha onde faz um preview do vídeo, e o que aconteceu também com o OBS foi que ele começava a carregar o vídeo, e era nesse momento que ele mandava a ligação abaixo. Neste caso a ligação não foi abaixo, está-se a aguentar, mas vamos ver se aguenta até o fim, espero que sim. E agora há aqui mais coisas mais mais fantasminhas na rede, e mais coisas para investigar. Vamos ver. Bem, certamente que esta semana será ocupada com esse assunto. Não estou a ver antes do fim de semana, não estou a ver isso a acontecer. Tranquilo, a gente grava no domingo ao fim do dia, não é grave. Exatamente. Isto é estranho porque eu já tinha feito streamings com e sem Restream.io diretamente para o YouTube, e nunca tive problemas destes antes. E agora, neste momento, a minha rede até é bem melhor do que era na altura. O que é mesmo bizarro. Acho que o Carreira descobriu o teu problema. E é mais um gajo a dizer que a culpa é minha. Portanto, não sei se. Eu acho que este é o meu último episódio, eu não faço mais. Ou me aumenta o cachê, ou se é para estar a sofrer bullying, vou-me deitar mais cedo. Talvez. Uma coisa estranha, entre vários dos testes que eu estava a fazer, testes não, tentativas de ligação no YouTube, o YouTube alterou. Eu vi coisas de configurações do YouTube a mexerem-se numa drop-down box. Portanto, há aqui coisa bem estranha. Magia negra. Há aqui coisa bem estranha a acontecer. O YouTube é teu amigo. Muito. Claramente. O Google é teu amigo. Sim, e o Cristóvão está a dizer que no outro dia o YouTube, de um momento para o outro, eu lembro-me de comentar isto com ele, mudou a língua da interface, assim, tipo, de um momento para o outro. Eu estava a mexer noutra coisa. Para que é que queres aquilo sempre a mesma linguagem? Não faz sentido. Tipo, bem, está assombrado. Bem, assombrado não está aqui o meu setup de ecrãs, que não te mostrei ainda, mas coloquei no canal. Eu coloquei não te mostrei em específico, mas mostrei ao canal, ao grupo de Telegram, o meu setup com múltiplos ecrãs. Aliás, os ouvintes mais antigos do podcast sabem que eu tenho o Slimbook Pro 2 com um ecrã de 4K. E tenho também um ecrã de 17 polegadas de LG que também faz 4K. Agora, o que é que acontece quando nós misturamos ecrãs 4K com ecrãs Full HD? As resoluções ficam assim um bocadinho estranhas, ou então as proporções de widgets
ficam apropriados num dos ecrãs e não ficam apropriadas no outro ecrã. Okay? Isto acontece. Isso é para ficar quietinho ou é para tu... O meu grande drama normalmente nessas questões é, eu tenho um portátil que é o meu daily, e quando ligo no monitor 4K tenho algumas configurações para o monitor 4K, tranquilo, mas quando eu descolo os cabos todos e vou com ele para qualquer lado, nem que seja ali para a cozinha, para o outro lado, para o sofá, seja o que for, aquilo fica com a configuração específica do monitor de 13 polegadas que ele tem, não é? Pequenino e tem que ser bastante maior, porque eu sou um gajo pitosga há muitos anos, portanto aquilo tem que ficar grande para eu ver. E depois quando eu ligo novamente, de vez em quando, portanto, há algumas alturas em que ele tem uma memória invejável, há outras alturas em que aquilo fica, é uma tourada, tens que andar a arrumar tudo outra vez. Tu és daqueles que fica quietinho e não mexe nada e está tudo, e quando dás ao botão está tudo no sítio certo onde tu deixaste, ou isso fica estrambelhado? Ok, deixa-me só explicar o meu setup e já respondo a essa pergunta. Manda vir. Neste momento, o meu setup para este portátil, o ecrã está desligado, o embutido do portátil está desligado. Ele está pousado em cima de um daqueles racks que a gente comprou da Thomann. Racks, os suportes, não é? Sim, suportes. Por baixo, por cima está o portátil. Coisa, sim. Por baixo está a dock USB. E ele está ligado ao ecrã 4K e é um dispositivo que faz split de HDMI ligado a 2 ecrãs Full HD. Isto porque eu utilizo ao longo do dia várias combinações de ecrãs diferentes e às vezes tenho o portátil de trabalho e tenho noutros 2 as coisas pessoais. E à medida que o dia vai mudando e que sai do trabalho, eu prefiro ter sempre à minha direita o ecrã da máquina com que eu estou ativamente a interagir. E de facto, o ecrã de 4K está ligado ainda a outras 2 máquinas e os Full HD estão cada um deles ligados a mais uma máquina. E então, eu quando ligo e desligo e quando altero as sources de cada um deles, de facto a memória que ele tem das configurações que deve assumir é bastante importante, porque senão tinha de andar sempre a refazer, porque além disso, além de ser eu fazer, eu faço várias vezes ao dia, né? E às vezes não tenho nenhum ecrã ligado, e às vezes só tenho um, e às vezes tenho 2, e às vezes tenho os 3. Portanto, a minha experiência está-me a dizer que ele tem-se lembrado. Tem-se lembrado que quer quando tem só um, quer quando tem 2. O único problema é que eu tenho aqui uma outra máquina que por vezes liga a um dos ecrãs. Essa máquina tem um sistema operativo, não é uma máquina minha. macOS? Não, com Windows. E quando eu alterno para esse sistema operativo, a Source, quando retomo, os ecrãs não gostam muito. Não gostam muito e tenho de os desligar todos e ligar todos de novo, e depois com todos, bem, é o único stress que tenho. De resto, esses problemas de ligar e desligar, esta máquina em teoria é suposto ser a minha máquina principal, e tirando o portátil que tenho do cliente, é que eu utilizaria para trabalho e para ir a conferências e tudo isso. E portanto, agora quando eu movimentar mais, confirmo se de facto, quando desligo tudo da máquina e ele assume só o ecrã embutido, se isso me acontece como tu dizes, ou se ele só mantém a memória portanto, se ele só mantém a memória se não se desligar tudo mesmo fisicamente, se faz diferença a desligar e ligar, lógico, do físico. Pronto, é isso que eu quero dizer. É claro que isto é possível em boa parte, porque eu descobri que para mim o ideal é manter o ecrã de 4K, não em 4K, mas em 2K. Estou contigo. E que com isso eu consigo criar, e o que com o fractional scaling consigo fazer com que os widgets todos do GTK tenham dimensões apropriadas em todos os ecrãs.
E a ajudar a isto está o facto de eu estar a usar Unity nesta máquina, que permite uma granularidade de fractional scaling superior à do Chrome. E isto é mais um exemplo da superioridade do Unity perante os outros ambientes desktop, que eu constato também em que, a nível de performance, o Unity continua a ser um maquinão comparado com o resto. Enfim. Está bem. E enquanto a Unity e ambientes desktops e ecrãs, é tudo. Além disso, Já. sim, Nada para dizer. ainda tenho mais uma coisa. É que participei num evento organizado pela comunidade GDG Portugal, que é um grupo de utilizadores de produtos do Google. O evento é o Flutter Engage Portugal. Aquilo foi uma espécie de colaboração entre o Google, esta comunidade GDG Portugal e a Flutter. Isso é o quê? Google Developers Group? Acho que é isso que quer dizer. E a comunidade Flutter Portugal. E então foi um evento engraçado. Na primeira parte do evento houve um developer a fazer demonstração de desenvolvimento e build de aplicações para todas as plataformas, basicamente, inclusive é o Ubuntu, claro. E na segunda parte houve um dos developers iniciais, e ainda é que agora é o lead developer do Flutter no Google. E houve basicamente a comunidade a fazer-lhe perguntas. Claro que aproveitei para lhe fazer perguntas, sobre se houve dificuldades, por exemplo, a fazer o enable do Flutter para Linux, o que é que ele pensa sobre o impacto do Flutter que vai ter no desenvolvimento de aplicações para Linux, e outro tipo de coisas. E entre as respostas que ele me foi dando, a que eu achei mais interessante é que este já é a terceira vez que eles desenvolvem Flutter para Linux, esta colaboração com a Canonical. E ele diz que curiosamente é que a Canonical está a focar-se principalmente em acessibilidade, o que é interessante. É algo que ele resolveu destacar, e que eu não estava à espera. Fixe. Também acho, até porque sempre tem sido uma parte importante do Ubuntu, permitir que toda a gente possa beneficiar dele. E visto que a Canonical decidiu agora que todas as aplicações que eles desenvolvem dentro de casa serão feitas em Flutter, inclusive o instalador, é importante que elas sejam acessíveis. E quanto mais tu usas, mais mestre ficas na coisa, e a coisa fica mais polida e fica mais madura. Mas pronto, olha, parece-me bem. Acho que sim. É sempre bom quando nós nos envolvemos, e tu és pelo menos deste podcast, és a pessoa mais anti-Google que eu conheço. Sim, eu quero que o Google deixe de existir. Pronto, é para que seja claro qual é o meu nível a ser anti-Google. Eu uso Google o menos possível, mas não tenho um nível de vou chamar repulsa, para ficarmos por aqui, e porque isto é um podcast que tenta ser familiar, mas participares a eventos organizados por uma empresa ou por uma organização que tu de facto sentes asco, é positivo e mostra algum fair play. Eu conheço pessoas que se recusam a envolver-se neste tipo de contextos, basta haver um nome no cartaz ou que não lhe agrade. Portanto, olha, marcaste agora um pontinho aqui na minha escala da reputação. Eu conheço vários casos desses, falo bem com algumas pessoas que fazem isso. Eu consigo dividir aquilo que eu separar aquilo que são as práticas que eu considero erradas do Google com coisas positivas que grupos dentro do Google fazem. Okay. E com pessoas, mesmo pessoas que estão envolvidas e que trabalham no Google, não são necessariamente mais pessoas, são pessoas que têm um foco diferente naquilo que fazem, que não estão tão motivadas para resolver certos problemas da sociedade, ou que simplesmente não os conhecem, os problemas. Agora, eu
não tenho problemas, por exemplo, em participar em eventos da comunidade de comunidades relacionadas com a Microsoft ou com o Google ou com o que for. Pessoas são pessoas, e desde que me tratem bem e respeitem-me no evento, e que seja um evento que me interesse e que seja interessante, era isso que eu queria chegar. Acho que isso é tudo importante, mas se o evento não for interessante também é uma treta, claro, quer dizer, ir lá para comer rissóis, já me comprar os meus rissóis e comer os meus rissóis onde acontecer. Já me aconteceu não fui, porque era online, a estar no evento e ok, as pessoas que lá estavam eram interessantes, diziam coisas, algumas interessantes nos comentários, mas o conteúdo do evento em si não era interessante e eu, está bem. Até uma próxima. Mas olha, ainda bem que falas em rissóis, eu tenho que fazer aqui um teaser. Nós já tentámos 2 ou 3 vezes ter aqui um patrocínio de rissóis, de cerveja, não de rissóis, mas de cerveja. Eu lembro, acho que uma coisa associa a outra, porque normalmente o rissol puxa uma cerveja, sim, os salgados, né? Há ali uma relação direta. Dizem que não é a cerveja que engorda, é o que tu comes com a cerveja que te faz engordar. Mas pronto, mas eu tenho que fazer aqui uma referência a alguém que não ouve o podcast, portanto eu posso dizer a maior barbaridade do mundo, sei que ele não ouve isto, estamos bem, mas foi um amigo meu que bancou Belo Alvarinho, da zona de Felgueiras, e que faz com que eu estranhamente não esteja ou a beber um belo whisky ou a beber um belo tinto e estar a beber um copo de vinho verde. O vinho verde, um Alvarinho, é bastante bom, gosto bastante. Fui um ávido consumidor de Alvarinho. Estava curioso para experimentar, portanto abri para o jantar e decidi prolongar para aqui, mas posso dizer que mesmo para a voz e quando estás aí, quando tens que falar, eu prefiro um tinto, é mais aconchegante ao nível da garganta. Mas sim senhor, muito obrigado. Enquanto não chegou o patrocínio da cerveja, obrigado ao Sérgio. Tenho ali mais umas quantas, mas não será para os próximos episódios, que eu vou voltar ao tinto, não tarda. Muito bem. Sou um animal de hábitos. Cada um tem os seus. Alguns, exatamente. Então, mas bora, conta. Ora, temos novidades boas. Já não é a nossa vida agora, pessoal. Não. Para tudo. A partir de agora é mesmo a sério. A partir de agora também é exclusivo. Temos notícias a sério. Notícias. É verdade. Saiu esta semana. E aquilo vai saindo, não é? Portanto, podes dizer. Foi semana passada. Foi na semana passada. Foi já na semana. Vai saindo. Foi na semana passada. Saiu a OTA 16. Portanto, a atualização por ar do Ubuntu Touch, que foi a segunda maior release do Ubuntu Touch desde o upgrade para 16.04. Portanto, a segunda, e esse 16.04 foi a maior de todas feitas. Quando se diz maior, o que é que conta para ser maior? Mais linhas de código, mais tamanho de fecheiro, mais é o quê? A quantidade de alterações que foram feitas. Portanto, o número de alterações. Por número de alterações ou por quantidade de código? Número de alterações. Ok. O Dalton exageradamente disse que mudou quase tudo. Na verdade, só para aí 1/3 dos binários foi alterado, mas ainda assim é uma alteração muito, muito grande. Portanto, é para ter ideia que a outra alteração que foi maior foi uma alteração de versão de sistema operativo no qual o Ubuntu Touch se baseia. Portanto, esta foi mesmo grande. Eu por acaso ouvi uma frase muito gira dele em que ele dizia que isto é OTA 16, se já tens OTA 16 no teu telefone e não sentiste alteração nenhuma, é bom sinal, porque nós não queremos que tu sintas alteração nenhuma, mas lá por baixo aquilo está tudo mexido. Exatamente. Foi mais ou menos isto que ele disse. Exatamente. E é de facto interessante quando isso acontece, ou seja, eles fazem não sei se foi um refactor ou se foi mesmo só há algumas alterações, mas seja como for, quando isso acontece e quando há estas mudanças de fundo e tu por cima não sentes nada, é de facto um bom sinal. É como se mudasse a canalização toda da tua casa enquanto tomas banho de água quente. Exatamente, e não sentes e no fim disso tudo não há inundações e está tudo impecável a funcionar. Portanto, quando não dás conta dessa modificação, é um bom sinal. Alguém fez eu lembro-me da primeira vez que eu estive em Londres com eu não sei o nome verdadeiro dele e não gosto de chamar as pessoas pelos nomes de guerra, mas ele assina Ogra no Telegram e provavelmente por aí nos GitHubs e não sei o que deve assinar como Ogra, e ele dizia-me, a forma como ele se apresentou a mim
quando nós nos cruzámos em Londres, foi eu sou aquele gajo que faz alterações para que tu nunca sintas que eu estou a trabalhar. Ou seja, no dia em que tu sentires alterações relacionadas com o meu trabalho, é sinal que houve porcaria. Portanto, ele trabalha com kernel, ele trabalhava no kernel do Ubuntu, e então era um bocado isso, ou seja, já trabalhava na questão dos upgrades mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o gajo. Já agora fiquei... Já não me lembro do nome dele, mas já sou o nome dele, sim. Oliver Garrett. Exatamente. Está aqui. Apesar de tudo, há uma má notícia má notícia entre aspas, nesta OTA 16, é que ainda não há um canal estável para o PinePhone. Portanto, o PinePhone continua a não ser apto para Daily Driver. Portanto, é uma notícia moderadamente má, mas para compensar há um novo dispositivo suportado, que é o Samsung Galaxy S3 Neo Plus. Aliás, uma das variantes deste dispositivo, porque o fabricante resolveu publicar vários dispositivos em que mudava muito ligeiramente o hardware e dava-lhe o mesmo nome. Mas inviabiliza. Mas inviabiliza aquela diferença microscópica, às vezes faz diferença. Aquelas pequenos mobiles para internet mobile, aquelas Huawei K5051, 5053, e bastava mudares um númerozinho, aquilo por fora era tudo igual, mas bastava mudares de K51 para K53 e era o suficiente para que aquilo deixasse de ser plug and play em Ubuntu e passasse a ser não usável em Ubuntu. Eu lembro-me de várias histórias dessas, quando aquilo estava. Agora, felizmente, os hotspots começaram a massificar e a coisa andou. Por acaso vou falar sobre hotspots daqui nada, provavelmente. Mas agora, na altura em que essas penas estavam na moda, era ingrato porque tu calhavas a ir à loja, por exemplo, ias à Mel, à Nós, fosse onde fosse, que os gajos te oferecessem, quer dizer, que tivessem uma pen disponível e ias lá comprar uma, instalavas e funcionava bem, arriscavas-te na semana a seguir, ias lá comprar teoricamente o mesmo produto, que não era o mesmo produto, e ele por isso não funcionava e nem sequer havia forma de o pôr a funcionar. Aliás, eles até podiam meter os dois, no mesmo dia e calhar eles dar-te um que funcionava e no dia seguir. Exatamente. Enfim, sim, tive esses problemas também. Um modelo que funciona é o GT-i 930i. Portanto, se tiverem Há de estar nas notas do episódio, não se preocupem, não estejam já à procura de uma caneta. Está também no blog post do Ubuntu Touch e na lista de dispositivos também está lá isso identificado. E no instalador, quando forem instalar, ele a pergunta não tem mesmo a certeza que é este dispositivo e diz lá qual é o que acontece se não for? Fica brincado? Não te sei dizer. Há alguns dispositivos ele recusa-se a instalar, em outros dispositivos brica. E já me aconteceu as duas coisas. Notinha de rodapé, explica só às pessoas que nos ouvem o que é bricar um telefone. Basicamente fica o sistema com a memória ocupada com um sistema operativo que não arranca, basicamente. Ou seja, transforma-se num bonito pisa-papéis. Exatamente, um tijolo brick. Exatamente. Falámos um bocadinho disso ainda agora, das canalizações que foram alteradas no Ubuntu Touch, e neste caso a canalização em causa que mudou foi o Qt, que é o toolkit de ambiente gráfico. Portanto, aquilo que mostra os botões e essas coisas todas, mudou de versão. Aliás, isto tem sido um processo que aos poucos tem mudado e tem estado a mudar de 5.9.5 para 5.12.9. Mas esta foi, creio que, a última fase deste upgrade. E isto é muito importante porque, por exemplo, vai permitir que se faça o upgrade para o Ubuntu 20.04. Atualmente o Ubuntu Touch é baseado em 16.04 e vamos saltar por cima da 18.04 e aterrar na 20.04 numa das próximas versões, que é o grande objetivo do projeto agora neste momento, até porque o suporte para o Ubuntu Touch 16.04 acaba já em abril. Portanto é algo que está em desenvolvimento a todo o vapor, e segundo um dos últimos Ubuntu Touch Q&A, o Dalton disse que o desenvolvimento está a avançar espantosamente depressa, bem mais depressa do que o anterior de 15.04 para 16.04 e muito mais. Era aí que eu queria chegar. Não era 15.04, acho que era 15.10. Acho que havia os dois. Não sei quanto tempo em end of life. Pronto. E também mais depressa do que eles estavam à espera. Ele não só foi mais depressa do que o anterior, como é mais depressa do que eles estavam à espera. O que não quer dizer
não se possa de repente deparar com uma parede que demora mais tempo a escalar, né? Vamos ver. Ora, este upgrade de 5.12 já teve alguns benefícios imediatos. Por exemplo, foi possível ir buscar uma versão mais recente do GStreamer, que é uma framework de multimédia que é utilizada no Ubuntu e em outros, em tudo que utiliza GNOME basicamente, e esta versão mais recente do GStreamer permite, por exemplo, ter a seleção de hardware para vídeo no PinePhone. Permite que alguns dispositivos com hardware a 32 bits e baseados em Alien 7 também passam a ter a capacidade de gravar vídeo. Julgo que é o caso, por exemplo, do Nexus 5 e que é também do Sony Xperia X. Agora, os developers ainda vão ter que fazer mais alguma adaptação para que todos estes dispositivos de facto beneficiem desta alteração. Também se conseguiu melhorar a qualidade de som das chamadas nos OnePlus 3 e no Sony Xperia X. E também este upgrade também significou que o Oxide, que é o browser que foi desenvolvido pela Canonical para o Ubuntu Touch, finalmente deixasse de ser incluído nas imagens do Ubuntu Touch, o que pode levar a que algumas aplicações quebrem até que os developers substituam o Oxide pelo Morph. Morph, que é um novo browser desenvolvido pela comunidade do Ubuntu Touch, basado em Qt Web Engine. E por falar em Morph, há também melhorias significativas no Morph. Tu certamente já terás feito downloads usando um Morph, de um fecheiro qualquer, um PDF, uma coisa assim do género. E lembras-te que quando fazes isso, ele aparece um ecrã inteiro, no ecrã inteiro do browser, uma coisa a dizer downloads, e por baixo a lista de downloads que tu fizeste e o progresso do download em que tu estás. Neste momento já não aparece isso. Quando tu inicias o download, aparece uma espécie de pop-up que ocupa só uma parte pequena da janela. E posteriormente, se quiseres, podes ir a essa outra janela antiga para ver que é o gestor de downloads. Mas esta permite que, por exemplo, consigas continuar a consultar coisas enquanto o download está em progresso. Portanto, não te esconde o ecrã todo. É bem mais elegante e também mais usável, claro, diria eu. E depois há melhorias interessantes também, como poder reabrir uma tab que acabámos de fechar por engano. Isto é bastante útil porque pode dar jeito. Como tu podes fechar, por exemplo, tabs com o swipe left e right. Por vezes acontece-me fechar acidentalmente uma tab. Agora, conseguir voltar atrás, para mim é um benefício. E há também melhorias da utilização do Morph Browser em modo desktop. Não é que muita gente faça, mas é importante porque é um sistema com objetivos de ser convergente e portanto é importante que hajam sempre melhorias na utilização nesse modo, né? Neste caso é que as tabs passam a ser maiores, os seletores das tabs, para ser mais concreto, que estão na janela, passam a ser maiores, porque eles eram um bocadinho pequeninos e às vezes era difícil acertar lá com o rato, e assim torna mais fácil. E também acontecia que por vezes as janelas eram mais altas do que largas. Os sites em si definiam que o seu viewport era mais alto do que largo, e acontecia que o browser, ao detectar isso, rodava-se automaticamente e mostrava o site de lado. Era um bug que existia e ele agora já não acontece. Isso é uma coisa que já não vai acontecer. Uma das coisas que nós estávamos a falar ainda antes da gravação, e que é outra melhoria que vem com a OTA 16, é que nos dispositivos que são suportados, aliás, nos dispositivos em que é suportada a utilização de Unbox, é possível já ter o Unbox pré-instalado. Ainda não está em todos, porque é preciso fazer algumas mudanças na imagem do dispositivo para ajustar dimensões da imagem, coisas desse tipo. O Unbox tem um instalador e agora, por exemplo, qual é o dispositivo que tu tens? Já me esqueci.
MX4. O MX4. Eu tenho o MX4 vários. Eu tenho MX4, sim. tenho Fairphone e tenho o BQ4i. Exatamente. O MX4 é o que eu queria dizer. É um dos que já vem com um instalador de Unbox pré-instalado, portanto, e com isso podes instalar o Unbox mais facilmente e pelo menos verificar, experimentar um bocadinho o Unbox. É claro que o Fairphone também tem essa possibilidade. Tem, mas acho que ainda não tem. Não tenho certeza que tenha já o pré-instalador. O instalador pré-instalado. Exatamente. Outra pergunta que eu tenho para te fazer, e falando em Fairphone, havendo aquela cisma, não sei se é uma cisma, acho que era um bocado justificado, de chamar Reboot Phone ao Fairphone. Sabes se a OTA 16 também mexeu nessa parte ou ele continua? Eu sei que os reboots foram bastante melhorados. Eu já não uso o meu foi na OTA 15. Não, foi ainda antes disso. Eu não tenho imenso, acho que foi na 13 ou coisa assim de género. Eu já não uso o meu como daily driver há muito tempo, portanto não te sei dizer. E agora, como saio de menos de casa, também tenho menos tendência a usar smartphones comigo. Mas posso experimentar, tenho aqui na gaveta e posso ligá-lo e experimentar usar como daily driver uns dias e dizer-te mais tarde. Ok, está bem. Mas o que eu me lembro é que eu cheguei a usar já depois dessa atualização e creio que está mesmo muito, muito, muito melhor. Ok, eu depois de falar sobre isso peguei nele meio dúzia de vezes e ele voltou-me a presentear com alguns reboots do pouco tempo que tive com ele na mão. Portanto eu calculei que apesar de melhorado ainda estava difícil de confiar nele. Mas pronto, olha, estou a olhar para o relógio e estou a achar que nós temos que começar a pensar em fechar o episódio. Exatamente. Antes disso tenho só duas coisas muito rápidas para dizer ainda sobre o Ubuntu Touch. Aliás, vou dizer só uma que a outra dispensa-se. O Rudy Timmermans, que é um membro da comunidade, o Biports, um belga, lançou uma campanha de crowdfunding para financiar a contratação de um developer para trabalhar em Unbox. Neste momento o Unbox é apenas uma prova de conceito, há muita coisa que não funciona no Unbox e o objetivo dele é de facto, junto com o Vodafone, financiar a contratação de um developer para resolver essas questões. Vamos aguardar. Agenda, como é que estamos de agenda, Tiago? Na agenda não temos, assim, em tempo útil não temos nada planeado, portanto esta história da agenda faz com que pareça uma secção mortiça, porque de facto houve muitos eventos que foram ou cancelados ou adiados ou passaram ao online, e o passar online também quer se quer não perde alguma visibilidade, porque as pessoas perdem um bocado aquela ideia de marcar viagens, marcar hotel, organizar a sua vida, pedir férias, portanto, toda aquela preparação que também quer se quer não me dava alguma visibilidade aos eventos, o facto de ele ser online, e eu falo contra mim. Ou seja, um evento online não me faz a mim tirar dias de férias, nem marcar, nem reservar os dias para estar à frente do computador a ver aqueles eventos. Portanto, eu normalmente os eventos quando são online acabo por perdê-los, porque, se estou em casa ou se estou na minha vida, acabo por ter outra coisa qualquer para fazer e acabo por não ficar a olhar para aquilo. Sim. Mas pronto, não tenho aliás, só me estou a lembrar de eventos que foram cancelados, que estavam planeados eventualmente para serem feitos este ano, mais para o final do ano, e que foram cancelados, portanto sobre isso não vou falar, como é óbvio, mas portanto podemos se calhar seguir já para o encerramento e para os apoios e para os patronos, aquela parte. Aliás, quando tiverem a ouvir isto, tirando os nossos patronos que nos estão a ouvir em direto, já terá decorrido o encontro mensal da comunidade do Ubuntu. Por isso é que eu não falei sobre isso e por isso é que vale a pena avançar, não vale uma coisa que já aconteceu. Haverá o Linux App Summit, que será online, mas falarei dele num próximo episódio, porque eu não tenho os detalhes comigo. E pronto, olha, se quiserem apoiar a realização deste podcast, podem fazê-lo de várias formas. Se quiserem, por exemplo, comprar bundles do Humble Bundle, nós temos um link de afiliados bastante útil para vocês e para nós, porque parte do valor que pode ser entregue a nós e assim ajudar a financiar o show. Também temos um link de afiliados para a loja da NitroKey e temos coisas muito interessantes para falar da NitroKey já há algum tempo. As NitroKey 3, temos que ver se arranjamos tempo para falar sobre isso. As NitroKey, os NitroPads e os Nitro... Os 14 polegadas, os Nitro 14 polegadas.
E as Nitroboxes também. Há muita Nitro aí para acontecer. Tudo cheio de Nitro. Se comprarem coisas utilizando esse link de afiliados, parte do valor também reflete para nós. Essa é uma... Sem vos doer nada a vocês. Exatamente. Vocês não pagam extra, mas nós beneficiamos um bocadinho com isso. Além disso, podem se tornar patronos e assistir à gravação em direto deste show por vídeo. Se não quiserem gastar dinheiro porque não podem, ou porque não querem, ou porque não gostam de nós, podem também partilhar. É legítimo. Também é legítimo. Podem partilhar, simplesmente partilhar o show com os vossos amigos, falar dele. Se não gostam de nós, partilhem à má fé. Exatamente. Eu não gosto disto. Partilhem com pessoas que vocês não gostam. Há um podcast que diz isso. Sim, ele termina sempre a dizer isso. Sim. Exatamente. Isso é tão 1980, meu. Mas pronto, adiante, lá, fecha isto. Olha, estamos na hora. Está quase, ainda falta um minuto. Desconcentres. E se quiserem ouvir-nos na Rádio Zero, podem ouvir-nos todas as quintas-feiras às 22h03 e nos sábados às 11 da manhã. Domingo? Domingos, exatamente. Estou tramado contigo. Bem, e este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até à próxima! Tchau, até à próxima!